Nesse vídeo vamos falar de Espetacular Homem-Aranha 1 de 2012, estrelado por Andrew Garfield como um novo Peter Parker pela primeira vez depois de Tobey Maguire. Eu vou ter que te dar um jeito. E aqui ele fez um Homem-Aranha muito mais atual e com algumas cenas bem mais divertidas do que os filmes anteriores. É uma faca de verdade? É uma faca de verdade. Faquinhas são o meu ponto fraco. O filme teve uma bilheteria de 758 milhões de dólares e o legal é que caiu na graça do público e também dos críticos. Cadê o lagartinho mau? Então bora relembrar essa história maravilhosa enquanto a gente pega todos os detalhes, referências, easter eggs, erros e segredos espalhados por esse filme. E relembrando aqui que já fizemos toda a trilogia do Tobey Maguire, um vídeo para cada filme aqui no canal e também todos dos X-Men. Então não esquece de conferir eles também e lembrar de se inscrever aqui no canal, porque já tá chegando aí Agatha Harkness e vai vir muito vídeo. Vou te jogar. O segredo é que a gente tem que lembrar que esse vídeo aqui só veio a existir justamente porque Homem-Aranha 4 do Tobey Maguire foi cancelado. Sam Raimi não ficou feliz com a produção, que fez ele sair do filme, e isso fez também sair o Tobey Maguire da produção, fazendo assim ser necessário rebootar a franquia do Homem-Aranha. Qual é seu nome? Homem-Aranha. Já logo na abertura, temos a logo do Homem-Aranha sendo formado por diversas aranhas e teias. Para quem conhece os quadrinhos e também assistiu aí recentemente o filme de Aranha Verso, isso aqui pode estar simbolizando para nós acompanhando a vida de uma outra aranha através dessa rede de teias que existe pelo multiverso, mais conhecido como Aranha Verso, já que agora estamos ali acompanhando a vida de um novo Homem-Aranha. Esta linda teia da vida e do destino. O Aranha Verso. Até porque vimos justamente isso aqui ser provado no filme de Aranha Verso 2, com o Miguel O'Hara contando exatamente isso para o Miles Morales. O nome é Polimultiverso Aracno Humanoide. E foi justamente por causa do multiverso que conseguimos reunir os 3 grandes Homem-Aranhas do cinema live action juntos em No Way Home. Tá doendo bastante, né? E como? Bom, o filme começa com o Peter Parker ainda criança brincando de esconde-esconde com o seu pai na sua casa. Só que ele encontra o escritório todo bagunçado, chama pelo seu pai, o qual verifica se roubaram os cálculos de decaimento da sua pesquisa através das aranhas. Essas pessoas que foram atrás da pesquisa é justamente a Oscorp, já que ele tinha descoberto a fórmula de decaimento, mas não queria usá-la. No quadro conseguimos ver que o pai do Peter também estudava as fibras de teias, justamente a tecnologia que a Oscorp produz em grande escala através das teias de aranha, que vai levar aos lançadores de teias do Peter Parker. Os pais do Peter levam ele até a casa dos seus tios para deixar ele morando com eles enquanto eles fogem. O resultado é a morte dos seus pais, que vai ser mostrado para nós somente no segundo filme. Concordamos. Então temos um salto temporal e vemos o Peter Parker na escola, pendurando fotos da equipe de debate da escola, na qual também está na sua tela de computador por causa da Gwen Stacy. Além disso, isso aqui já mostra pra nós que ele é o fotógrafo da escola, não só tirando fotos da equipe de debate, como todas as outras fotos da escola também. Pode tirar fotos do carro do meu namorado? Eu vou dar uma olhada na minha agenda. Aqui então temos o Andrew Garfield interpretando o Peter Parker, e um fato curioso e até legal e engraçado é que o Andrew Garfield interpretou o personagem em 2012, aonde ele tinha já 29 anos de idade, e o Tobey Maguire, quando fez o Homem-Aranha pela primeira vez em Homem-Aranha 1, tinha 28 anos de idade. A idade muito parecida e o mais curioso, ambos interpretando um adolescente na escola. E nisso só o Tom Holland chegou mais perto da idade real do Homem-Aranha, interpretando o personagem com 20 anos de idade. Em seguida, o Peter Parker anda de skate pelo corredor da escola e o diretor fala para ele levantar o skate. E vemos que na parte de baixo do skate temos um desenho ali que parece muito ser a logo do Homem-Aranha. Peter vê a Gwen no pátio, tira uma foto dela e vai brigar com o Flash Thompson, que estava azucrinando um menino. Isso aqui para mostrar como o Peter tem aquele senso de querer defender os mais fracos. Dá pra soltar ele? Eu tinha. Gwen separa a briga e ela na sala pergunta como que o Peter está. Você é Gwen, não é? Gwen Stacy. E aqui a gente consegue ver como os dois atores têm aquela química, sabe? Diferente do Tobey e da Kristen Dunst. E você sabe seu nome? Peter.
Que bom. Parker. Ótimo. Um detalhe curioso aqui é que ambos os atores começaram a namorar de verdade na vida real justamente por causa desse filme. Chega em casa com o rosto machucado e ajuda seu tio a limpar o porão que estava todo encharcado por causa que uma máquina de lavar acabou estragando. Sabe consertar? Eu compro as peças na loja amanhã. Excelente. Toma, coloca isso no rosto. Detalhe que eu queria parar aqui esse vídeo pra falar da cultura dos americanos, né? Peter tá com o rosto machucado e o tio dele dá um pedaço de carne pra pôr na cara. Primeiro que ele está infectando a cara com todas as bactérias da carne crua e infectando a carne crua com o que estava no rosto do Peter Parker. Logo eles vão jogar essa carne fora. Vocês estão ligados com o quão caro é um bife, cara? Na moral, gelo é muito mais barato. Não conta nada pra tia May. Ali o Peter encontra a maleta antiga do seu pai, que continha o seu óculos antigo, aonde ele tira as suas lentes e coloca o óculos do seu pai e usa ele ao decorrer do filme. Um detalhe que eu quero falar aqui é que o grau que o Peter Parker tinha nas suas lentes era o mesmo que continha nos óculos do seu pai. Curioso. É nesse momento que vemos atrás do Peter Parker um quadro do Albert Einstein e a sua frase: imaginação é mais importante que conhecimento. Na maleta tinha uma foto do Dr. Connors, uma calculadora e uma moeda que vai ser importante para o Peter Parker no filme seguinte, aonde essa moeda vai levar ao esconderijo secreto do seu pai dentro do metrô de Nova York. Além disso, o Peter acha um fundo falso na maleta do seu pai, encontrando ali a pesquisa de decaimento, que vai ser possível agora mesclar o DNA humano com o DNA genético de animais. Aqui no quarto do Peter, nessa cena, a gente consegue ver atrás dele um pôster de um filme chamado Rear Window, um filme dos anos 50. Você é um bom pai, tá? Peter então pesquisa sobre o Curt Connors e o seu pai, e aqui a gente consegue ver em um dos sites o site do Clarim Diário. E na internet, enquanto o Peter está pesquisando, vemos alguns sites falando o que aconteceu com o Norman Osborn e se ele havia morrido, já que no segundo filme, vemos que o personagem estava no seu leito de morte se escondendo da população, justificando aqui a falta da presença desse personagem na Oscorp. Peter vai até a Oscorp e usa o crachá de visitante de uma outra pessoa. Você veio por causa do estágio? Vim, já achei. Senhor Guevara. Graças. De nada. O erro aqui que eu queria falar é justamente a Oscorp, né, uma empresa gigantesca, multimilionária, não conferir a identidade do Peter Parker antes de deixar ele entrar no prédio da Oscorp. E sem falar depois, o outro cara chega ali, o dono do verdadeiro crachá, eles nem confirmam se o cara realmente era o dono do crachá ou não. Faltou olhar a identidade das pessoas. É segurança top de linha, minha gente. Rodrigo Guevara! O meu nome é Rodrigo! Ali o Peter é guiado pela Gwen Stacy, que aqui é estagiária do Dr. Connors. Ele é o vilão do filme, já que o desejo da Sony era justamente em Homem-Aranha 4, além de ter o vilão Mistério, também teria o vilão Lagarto, já que o Dr. Connors apareceu nos 3 filmes anteriores do Tobey Maguire. Dr. Connors conta que quer cruzar o DNA humano com o DNA de animais, que é justamente o que o Peter fala e chama a sua atenção. Cruzamento genético de espécies. Aqui vemos hologramas das pesquisas que a Oscorp está criando, e é legal vermos ali um rinoceronte, fazendo uma referência ao vilão Rhino, que aparece no segundo filme de Espetacular Homem-Aranha 2. Gwen vê que o Peter não estava na lista dos visitantes e fala para ele ficar quieto. Não se mete em confusão. Eu Fica com prometo. o grupo. O Peter esbarra e segue um cara que estava com um código de pesquisa igual ao do seu pai. Ele entra numa sala escondida que estava desenvolvendo fibras orgânicas com teias de aranhas, super resistentes através da pesquisa antiga do seu pai, que a gente conseguiu ver lá no quadro no começo do filme. Uma das aranhas cai dentro da roupa do Peter, que ao sair da sala é surpreendido pela Gwen Stacy. Ela pede para ele sair do prédio e é bem nesse momento que ele é picado pela aranha. O Peter sai da Oscorp e entra num metrô onde ele começa a sofrer os efeitos da picada da aranha. A logo que ele usa no traje do Homem-Aranha aparece aqui em 1 milissegundo super rápido no seu skate. Aqui vemos também em câmera lenta o take da aranha que picou o Peter Parker. Peter luta contra os caras com os seus novos poderes e o sentido aranha protegendo ele de todos os golpes.
Detalhe que aqui nessa cena conseguimos ver ele também utilizando uma camisa do Einstein. E um erro de continuação aqui é ver que o figurante que pega o skate do Peter Parker pra bater nele, logo em seguida, depois que mate, o figurante mudou. Por favor, não. Peter chega em casa todo doidão, parecendo que usou drogas pesadíssimas. Ele bebeu? Ele pega várias comidas congeladas da geladeira e vê a aranha que acabou picando ele nas suas costas. Ao acordar, ele está super forte sem saber controlar a sua força em uma cena super divertida. E aqui nessa cena legal dele no banheiro, tem um errinho bem bobo de continuação. Primeiro tem uma pasta de dente em cima da pia, depois troca a câmera, a pasta sumiu, troca a câmera, a pasta voltou, troca a câmera, a pasta sumiu. Adivinha só, trocou a câmera e a pasta voltou. É então que o Peter começa a pesquisar sobre mordidas de aranha e logo em seguida pesquisa sobre o seu pai. E na hora que ele tá colocando o nome do pai dele no site de pesquisas ali, tem várias referências que passam super rápido batido. A primeira delas é o Rotten Tomatoes. A segunda, Ross, de Alex Ross. Depois, Reddit, Rihanna, Rick Riordan, de Percy Jackson, Richard Pryor, Richard Simmons, guru do fitness, Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos e Richard Parker, Life of Pi. Isso porque o tigre na lenda de Pi se chama Richard Parker. E o ator que faz o chefe do Dr. Connors é justamente o cara que também fez a lenda de Pi. Peter então começa a estudar o algoritmo do seu pai de decaimento. Ele está utilizando uma roupa bem parecida com a animação de Espetacular Homem-Aranha. Ele então visita o Connors, aonde diz que descobriu a fórmula de decaimento. Como chegou a isso? E aí então que Connors convida ele para visitá-lo na Oscorp e fazer o teste com essa fórmula de decaimento que o Peter descobriu. No dia seguinte, o Peter humilha o Flash Thompson na frente da sua turma inteira durante a aula de educação física. E para completar, destrói a cesta de basquete. Isso faz com que seu tio Ben tenha que trabalhar um período a mais no seu trabalho à noite, pedindo assim pro Peter que ele possa buscar a sua tia de noite no seu emprego para que ela não voltasse para casa sozinha. Ele tem uma foto sua no computador. Sou o agente da condicional dele. É então que logo em seguida, o Peter e a Gwen meio que se convidam um ao outro de marcarem de fazer alguma coisa. Qualquer coisa. Sério? Claro. Pra mim tá ótimo. Legal. Peter sai todo feliz a andar de skate, ao som de Till Kingdom Come, do Coldplay. Durante essas cenas, que é muito legalzinha de se ver, vemos que o Peter está utilizando as correntes como teias. E isso aqui, cara, foi tudo feito na modo prático. O dublê de fato fez tudo aquilo. Peter então fica até de tarde na Oscorp com o Dr. Connors, aonde ele mostra o dispositivo que consegue dispersar vacinas e toxinas em cima de cidades através de uma nuvem, que é o que vai ser usado no plot final do filme. Ali o Peter recusa a ligação do tio Ben e testa o algoritmo de decaimento que dá certo. Nesse momento, o Dr. Connors apresenta os ratos de 3 patas do seu laboratório que se chamam Vilma e Fred. Conheça Fred e Vilma, nossos ratos de 3 patas. Fazendo assim uma referência ao casal de Flintstones. Já estou pronto para ir, Vilma. Sim, Fred, até mais tarde. Isso obviamente faz o Peter chegar atrasado em casa, aonde o tio Ben briga com ele, querendo que ele peça desculpas para sua tia. Ali o tio Ben não diz a clássica frase do tio Ben, mas ele diz ela com palavras diferentes. Tem a obrigação moral de fazer essas coisas. Não tem escolha. Responsabilidade. Peter então acaba brigando e discutindo com o tio Ben, dizendo que está triste porque o seu pai decidiu abandoná-lo quando ele ainda era criança. Como você se atreve? Ele sai de casa bravo e acaba quebrando o vidro da porta sem querer. Peter, volta aqui, por favor. Tio Ben, para não deixar o garoto sozinho e querer conversar com ele, vai atrás dele. Porém, o Peter vai até uma loja aonde o vendedor não deixa vender ali um refrigerante para ele por causa de 2 centavos e fala que essa não é a sua política. Política da loja. Fila. Eu não tenho 2 centavos. Se não tá? pode pagar pelo leite, sai da fila. Um ladrão chega, rouba o caixa do mercado e joga o refrigerante pro Peter Parker. O dono pede ajuda pro Peter e ele fala que não é a política dele. Garoto, me ajuda aí. Não é minha política. Fazendo assim meio que uma releitura do que aconteceu com... E quem disse que isso é problema meu, do Tobey Maguire.
Ele vai fugir com o meu dinheiro. E quem disse que isso é problema meu? Tio Ben, ao ver o bandido fugindo, tropeçando no chão e deixando a arma cair um pouco longe dele, vai disputar na força para ver quem fica com a arma e acaba levando um tiro no meio do peito, fazendo ele morrer. Chama uma ambulância! Alguém chama uma ambulância! Que aqui temos uma cena deletada do Tio Ben, onde acredita que um cara entrando no beco era o Peter Parker. No fim não era, e acaba levando um tiro. Bem diferente e muito melhor essa cena deletada do que a que foi parar no filme, deixando assim a atitude do Tio Ben muito mais legal do que a que parou no filme de fato, já onde que ele meio que... Cara, não se deve combater um bandido, hein? Ele não disputa a força contra um bandido armado. Peter descobre que o bandido que matou o seu tio é o mesmo cara que roubou a loja de conveniências que ele estava anteriormente. Na escola, o Flash Thompson vai confortar o Peter Parker e a Gwen Stacy também. É aí que Peter começa a bater em geral pela cidade, tentando descobrir o verdadeiro bandido que matou o seu tio. Nessa cena aqui, por exemplo, ele está até mesmo utilizando uma camisa do Ramones. Na fuga, ele vê que o cara que ele estava atrás não é o cara certo e salva ele, digamos assim, não deixando ele cair do prédio. Mas quem cai do prédio é o próprio Peter Parker caindo em um ringue de luta. É uma referência direta à origem clássica do Homem-Aranha nos quadrinhos, aonde logo após ganhar os seus poderes, também vai testar as suas habilidades em um ringue de luta. Isso leva ao Peter Parker criar o seu traje caseiro na sua casa, para continuar caçando o assassino do seu tio. Ele cria os seus lançadores de teia e vai testar o seu primeiro salto caindo de um prédio. Nessa cena aqui do Peter pendurado no canto do seu quarto, conseguimos ver um pôster do Donald Glover na série The Community. Essa mesma série onde o personagem até mesmo utilizou uma camisa do Homem-Aranha. Peter continua caçando bandidos e o pai da Gwen Stacy, o chefe da polícia, está atrás dele, por mais que ele esteja ajudando a polícia. Em seguida, o Peter pesquisa e descobre que tudo que envolve velocidade envolve também trajes de elastano. Então ele cria a sua própria roupa do Homem-Aranha até ficar parado em cima de um prédio. Aqui temos um detalhe interessante, já até que porque o prédio em que ele está ali em pé, em cima do prédio, é justamente o prédio do MetLife. É a localização exata do prédio dos Vingadores em Nova York. Peter recebe a ligação da tia May pedindo para que ele comprasse ovos para ela quando voltasse para casa. Ovos orgânicos, tá? E em seguida, ele impede um ladrão de roubar um carro. Para com isso! A polícia chega, ele foge soltando teias e chega em casa todo machucado, deixando a tia May preocupada e ainda por cima esquece os ovos. Você trouxe os ovos? Não, eu esqueci. É aí que vemos Dr. Connors mostrando pra nós que o teste de decaimento deu certo, porém precisa ser aprimorado. O seu chefe diz que se ele não testar em humanos, será demitido, que é justamente o que acontece. Mas antes de sair da empresa, ele injeta secretamente ali o soro diretamente nele mesmo. Na escola, Gwen Stacy convida o Peter para jantar no seu apartamento, e ali temos um detalhe bem legal. Quando o Peter chega no apartamento da Gwen, ele chega pela janela do seu quarto, por mais que seja no 20º andar. Temos uma cena deletada que tem o porteiro ali implicando com o Peter Parker por causa da sua mochila e não deixa ele entrar no prédio, que é justamente o que ele diz pra Gwen aqui nessa cena. Seu porteiro me dá medo. Então vemos o Dr. Connors ganhando um braço novo e vai em direção ao seu chefe, querendo impedir que ele utilize o soro em outras pessoas. Eles estão jantando na casa da Gwen quando o irmão dela pergunta se já prenderam o tal do Aranha. Ah é, pai? Já pegou aquele tal Aranha? É aí então que o pai da Gwen e o Peter começam a discutir se o Homem-Aranha está ou não ajudando a polícia. Tá tentando ajudar, parece que ele tá fazendo uma coisa que a polícia não consegue. Uma coisa que a polícia não consegue. Aqui nessa discussão, o pai da Gwen diz que um dos bandidos estava levando alguém muito maior no crime. E eu fiquei pensando aqui, seria essa aqui uma referência ao Rei do Crime, um dos maiores vilões do Homem-Aranha? Talvez. Levando até as pessoas que comandam toda a operação. Era uma operação de 6 meses. É aí então que o pai da Gwen manda real pro Peter, dizendo que ele não está querendo e nem se preocupando em salvar as pessoas, mas atrás de uma vingança pessoal. Os que parecem todos iguais, como se estivesse atrás de uma vingança pessoal. Já que todos os caras que ele pega são todos parecidos. Mas ele não está protegendo pessoas inocentes, Sr. Parker. Isso deixa o Peter pensativo, a Gwen chama ele até o terraço do prédio, aonde eles conversam. O Peter diz que quer contar um segredo e no fim acaba mostrando que ele é o Homem-Aranha pra Gwen, soltando a sua teia e puxando ela para beijá-la.
Um detalhe muito fofo aqui é descobrir que o Peter Parker se dá o nome e se chama ele de Homem-Aranha porque a Gwen dá o nome pra ele. Ela diz: "Você é o tal do Homem-Aranha?" Você é o Homem-Aranha. Então Peter sente que tem algo acontecendo na cidade e vai ver o que é. Essa aqui é a primeira vez do Peter Parker não indo atrás de vingança, mas sim em querer ajudar a cidade. Eu tô ferrada. Corta então para o Rashid no carro com o seu motorista. Repare que o ator que tá fazendo aqui o motorista do carro é o mesmo ator que foi o ladrão do tio Ben no primeiro filme do Homem-Aranha do Tobey Maguire, sendo interpretado pelo ator Michael Papa John. Peter chega na ponte onde o lagarto está lá jogando carros para fora à procura do seu chefe. E o Peter vai salvando as pessoas prendendo os carros com a sua teia. Um cara na rua grita por ajuda porque um dos seus filhos está preso em um desses carros e o Homem-Aranha vai lá salvar a criança, e aqui temos uma das cenas mais lindas desse filme. Peter pede para o garoto utilizar a máscara dizendo que vai deixá-lo mais forte. A máscara, ela vai te deixar forte. Muito bem, isso aí. E no último segundo, o Peter Parker consegue salvar a criança antes do carro cair no rio. E aí que temos a primeira vez dele dizendo seu nome como Homem-Aranha. Qual é seu nome? Homem-Aranha. Então vemos uma cena do Peter todo pensativo e olhando para a máscara do seu traje, pensando no que ela de fato representa. No dia seguinte, vemos na televisão ali o pai da Gwen pedindo um mandado de prisão ao Homem-Aranha. Detalhe que a TV e o canal que está transmitindo isso aqui é justamente o jornal do Clarim Diário do JJ Jameson. O Peter sai todo bravo e aqui eu fico pensando, eu acho que foi nesse momento que a tia May percebeu que ele é o Homem-Aranha. Gwen e Peter conversam na arquibancada da escola e ela diz que não acredita no que a polícia está dizendo sobre ele. Você não acredita no que a polícia tá dizendo, né? É claro que não. E fala pro Peter não ir atrás do lagarto, mas ele responde que ele se sente responsável por isso porque ele ajudou o Dr. Connors a criá-lo. Eu tenho que ir atrás dessa coisa. E que se não fosse por ele ter se envolvido no que aconteceu na noite anterior, muitas pessoas teriam morrido. Peter vai visitar o Dr. Connors na Oscorp e ali conseguimos ver um raio-x do Dr. Connors. Então o Peter faz uma pergunta para ele sobre como caçar os répteis. E aqui a gente já suspeita que o Peter Parker pode estar justamente fazendo essa pergunta, porque ele já está suspeitando que o Dr. Connors é de fato o lagarto da ponte. Devem ter alguma vulnerabilidade, né? E ao ver o Fred totalmente transformado num rato lagarto, ele tira sua conclusão e vai até o pai da Gwen Stacy na polícia, dizendo que existe um lagarto gigante em Nova York e que é para ele procurar o Dr. Connors. E quem é? Dr. Curtis Connors. Ele é um bioquímico. O pai da Gwen aqui nessa cena diz que ele não é o prefeito de Tóquio. Pareço o prefeito de Tóquio. Pareço. Fazendo assim uma referência ao Godzilla. Porém, ao sair, o pai da Gwen resolve pesquisar sobre o Dr. Connors mesmo assim. Traga tudo o que temos sobre Dr. Curtis Connors, agora mesmo. É aí que Peter percebe vários lagartos indo para o esgoto de Nova York e resolve dar uma investigada. E aqui vemos mais uma vez o jornal do Clarim Diário do JJ Jameson, que não fez nenhuma participação aqui nesse filme. O jornal fala sobre o ataque na ponte e diz que está procurando provas concretas sobre o lagarto gigante. É então que Peter joga várias teias nos canos de esgoto de Nova York para sentir se vai ter alguma movimentação vindo de algum lugar. Dr. Connors então injeta um soro com uma quantidade muito maior do que ele tinha utilizado antes. Peter então deixa armado uma câmera para tirar uma foto dele e do lagarto lutando juntos dentro do esgoto, para justamente conseguir ganhar uma graninha. Eles lutam, Peter vai quase perder, mas ele consegue escapar pelos canos no último segundo. E é bem aqui que então o lagarto percebe que a câmera pertencia ao Peter Parker. Nesse momento, Peter vai visitar a Gwen Stacy no seu apartamento. Ela então diz que sabe como é o sentimento de não saber se ele vai chegar vivo em casa. Todos os dias, desde que consigo lembrar, não sei se ele vai voltar vivo pra casa. Justamente por causa do seu pai, que é policial. Peter fala que precisa impedir o lagarto justamente porque ele se sente responsável, já que ajudou na sua criação. Acontece que é minha responsabilidade. Eu tenho que consertar isso. E é nesse momento que ele e a Gwen saem soltando teias por Nova York. Nessa cena, podemos perceber então que o Dr. Connors tem quase que duas personalidades dentro da sua cabeça, algo que ficou muito parecido com o Duende Verde no primeiro filme do Tobey Maguire. É necessário se adaptar para sobreviver.
E aqui então ele decide ir atrás do Peter Parker na escola. Vemos que o nome da escola do Peter Parker aqui no filme é idêntico ao nome da escola do Peter Parker nos quadrinhos também. O Lagarto e o Homem-Aranha começam a lutar pela escola e temos uma cena muito irada, aonde o Peter enrola o Lagarto nas suas teias, igual uma aranha faz com as suas presas. E um detalhe, durante essa luta aqui na escola a gente consegue perceber que a mão esquerda do Lagarto tem 5 dedos e a direita tem apenas 4. A Gwen vem ajudar o Peter e dá uma trofeusada na cabeça do Lagarto e ele joga ela pela janela e deixa pendurada com a sua teia. Janela agora. O quê? E aqui então temos a participação do Stan Lee no filme. Só que ao mesmo tempo temos algumas referências na parede lá no fundo, onde vemos alguns cientistas famosos, como Charles Darwin, Curie, Galileu, Newton e Pion Kerr. Peter vê que o Dr. Connors fugiu pelos esgotos e ele vai atrás dele. A Gwen liga pro Peter que ele diz para ela ir até a Oscorp fazer um antídoto para o Dr. Connors. Ele acha o esconderijo do Dr. Connors e vê que o objetivo dele é utilizar a máquina Ganali para dispersar toda uma explosão em cima da cidade de uma névoa para infectar todas as pessoas e transformar elas em humanos lagartos igual a ele. E aqui então temos uma referência direta aos quadrinhos do Lagarto utilizando o seu jaleco. A polícia ataca ele, porém não morre e joga uma fumaça ali infectando todos os policiais, transformando eles em lagarto também. Peter tenta avisar a Gwen que o Lagarto está indo até a Oscorp, mas ela não quer sair do prédio sem antes terminar o antídoto. Gwen! Gwen! Ai, que garota teimosa! Ela dispara o alarme para tirar todos do prédio. Peter até tenta ir até a Oscorp, só que a polícia acaba parando ele dando um tiro com uma arma elétrica. Ele consegue se livrar de todos os policiais, mas chega o pai da Gwen que consegue tirar a máscara do Peter Parker, descobrindo assim que ele é o Homem-Aranha. Peter avisa que a Gwen está correndo perigo já que ela está lá na Oscorp. Tá indo pra Oscorp. Porém, quando o Peter vai soltar a sua teia, acaba recebendo um tiro ferindo a sua perna. Gwen então se tranca na Oscorp para tentar ganhar um pouco mais de tempo até o antídoto ficar pronto e impedir que o Lagarto entrasse e conseguisse a máquina. Ela se esconde dentro de um armário, porém o Lagarto consegue entrar e encontrar a Gwen Stacy e conseguir a máquina mesmo assim. Ele pega, vai para cima do prédio, mas o antídoto acabou de ficar pronto. Peter, como está com a perna machucada, não consegue ir tão longe soltando suas teias. Então aqui vemos uma das cenas mais legais do filme, aonde o pai do garotinho que teve o seu filho salvo pelo Homem-Aranha lá no começo do filme, fala para todos os caras que estavam com construção nessa rua até a Oscorp, colocar todos os guindastes mirados na rua para que o Peter conseguisse soltar teias até chegar na Oscorp. Peter chega na Oscorp e a Gwen se encontra com o seu pai lá embaixo, que também chegou lá. Ela entrega para ele o antídoto e pede para ele entregar para o Homem-Aranha. Teu namorado é um homem de muitas máscaras, eu entendo. Ele coloca a sua filha no carro, sobe o prédio, o Lagarto, enquanto ele está chegando lá, coloca o soro na máquina e ativa a detonação. Peter começa a lutar contra o Lagarto e ele destrói os seus lançadores de teia. Chega o pai da Gwen lá em cima, dá um tiro, fazendo com que o Peter pegue o nitrogênio líquido e congele o Lagarto por uns instantes. O pai da Gwen joga pra ele o antídoto para ele colocar na máquina, só que nesse momento o pai da Gwen é ferido com as garras do Lagarto no seu peito, dando tempo assim pro Peter conseguir colocar o antídoto antes do lançamento. A torre cai, o Peter é salvo pelo Dr. Connors, que já começou a voltar ao seu normal por causa do antídoto. Peter vai até o pai da Gwen, que estava morrendo, e pede para o Peter fugir antes que a polícia chegue e diz que ele é necessário para a cidade e ao mesmo tempo também fala para o Peter ficar distante da Gwen Stacy para ela não correr perigo de morrer. Ixi, Gwen, fora disso, prometa pra mim. E então ele acaba morrendo. E como é mostrado em Aranhaverso, esse é o evento canônico do Andrew Garfield e não a morte do tio Ben. Peter chega em casa todo estrupiado, a tia May já nem pergunta mais o que tá acontecendo com o sobrinho dela, só abraça ele e ele se lembrou dos ovos. Temos então o funeral do pai da Gwen Stacy e Peter vai no funeral, só que fica de longe. No outro dia, a Gwen vai visitar o Peter, na onde ela acaba descobrindo que o pai dela fez uma promessa pro Peter cumprir, que era ficar longe dela. Ele fez você prometer que ficaria
viver longe de mim. No dia seguinte, Peter chega atrasado na sala de aula. A professora dá uma bronca nele falando que ele não consegue cumprir as promessas. Ele diz que tem umas que ele gosta bastante de não cumpri-las. Mas essas são as que eu mais gosto. A Gwen sorri, mostrando que os dois não vão ficar separados por muito tempo. E também nem juntos. Pois é. E então temos uma cena final do filme com o Peter soltando teias pela cidade em câmera lenta. E aqui conseguimos ver a ponte George Washington, aonde nos quadrinhos é o local aonde a Gwen Stacy acaba morrendo. Meio que uma referência do que vai acontecer no próximo filme. E o filme termina com uma cena pós-créditos mostrando o Dr. Connors conversando com um cara misterioso, que simplesmente some do nada. O filme termina dessa forma, foi muito legal de reassistir esse filme. Eu quero saber se você gostou também de assistir o nosso vídeo e compartilhar para os seus amigos. Até o próximo vídeo e... tchic, tchic.